Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das cenas mais potentes e, eu diria até cinematográficas de toda a Bíblia, a Sala do Trono Celestial em Apocalipse 5. É uma cena que muita gente conhece, sabe, mas ela guarda um detalhe, um segredo mesmo, que muda completamente a forma como a gente entende todo o resto do livro. Imagina o cenário. É uma crise de proporções cósmicas. Tem um rolo, um pergaminho todo selado, na mão de Deus. Mas ninguém, absolutamente ninguém em todo o universo, nem no céu, na terra ou debaixo dela, é considerado digno de sequer abrir esse rolo. A tensão é palpável. O apóstolo João, que está vendo tudo isso, desaba a chorar. E a pergunta fica no ar, ecoando pelo universo. Afinal, quem é digno? Agora, a interpretação mais batida, a mais comum dessa cena, é que a gente está assistindo a uma cerimônia de coroação. A lógica até que faz sentido, né? O herói chega, vai até o trono, recebe a autoridade e, pronto, é coroado rei. Mas, será que é isso mesmo que está acontecendo? Pois é, a ideia é essa. Seria a entronização de Cristo, o momento oficial em que ele recebe o seu reino. Parece tudo muito lógico, certo? O cordeiro se aproxima do trono, pega o tal rolo e todo o céu começa a adorá-lo. Só que quando a gente olha mais de pertinho, com uma lupa no texto, começam a aparecer umas rachaduras nessa teoria. Ok, então vamos investigar isso a fundo. Se fosse mesmo uma coroação, a gente esperaria ver certos elementos, certos rituais, né? Só que o texto bíblico nos dá alguns detalhes que, sinceramente, não batem com esse roteiro de coroação. E é aqui que a coisa fica interessante. Primeiro ponto, e esse é crucial. O cordeiro pega o rolo, mas ele não se senta no trono. Ele fica de pé. Segundo, a autoridade que ele recebe não é só para ele, ela é imediatamente compartilhada com os redimidos. E o mais chocante de tudo, a gente só vai ver o cordeiro de fato sentado no trono lá em Apocalipse 22, bem no finzinho do livro. Então, peraí, se não é uma coroação, o que raio está acontecendo? Essa é a pergunta de $1 milhão. É ela que vai nos levar para uma compreensão muito mais rica e profunda do que está em jogo aqui. A gente vai precisar de um novo jeito de olhar para essa cena, um novo enquadramento. Então, para nos ajudar, os estudiosos usam 3 termos bem específicos para descrever cenas como essa. E entender a diferença entre eles é a chave que vai abrir essa porta. Vamos analisar com calma. Entronização é fácil, é a coroação de um rei novo. Comissionamento é quando alguém recebe uma missão, uma tarefa nova. Pensa no profeta Isaías, por exemplo. Mas investidura, investidura é outra história. É o reconhecimento público oficial de uma autoridade que a pessoa já conquistou. Não é sobre se tornar rei, mas sobre ser formalmente apresentado como rei que já saiu vitorioso da batalha. E aqui está o ponto central de tudo. Apocalipse 5 não é o momento em que Jesus se torna o governante. A vitória dele já aconteceu, lá na cruz e na ressurreição. Essa cena, então, é a demonstração formal, universal dessa vitória. É como se fosse a inauguração pública do direito que ele tem de executar o plano final de Deus para a história. E olha, isso não vem do nada, tem uma base bíblica muito forte. João, o autor de Apocalipse, está claramente se inspirando lá em Daniel 7. E adivinha? Nessa passagem de Daniel, a figura do Filho do Homem recebe um reino, mas ele também nunca se senta no trono. A cena é sobre receber autoridade, não sobre a cerimônia de se sentar. Ou seja, João está usando um modelo de investidura, não de coroação. E essa ideia de investidura se encaixa como uma luva, num conceito teológico super importante, que a gente chama de já, mas ainda não. Pensa nisso em 3 fases, para ficar bem claro. Primeiro, o já. Foi a vitória de Cristo na cruz. A autoridade foi conquistada ali. Segundo, a investidura, que é o que vemos em Apocalipse 5. É o reconhecimento formal dessa vitória, o pontapé inicial do plano final. E, por fim, o ainda não, que é a execução desse plano ao longo de todo o livro, que só vai se completar lá no final, quando o Cordeiro finalmente ocupa o trono de forma definitiva. Percebe como isso muda tudo? Entender Apocalipse 5 como uma investidura transforma a cena. Deixa de ser uma foto estática, uma coroação, e passa a ser o início dinâmico do último capítulo. É o momento em que o motor da história é ligado para sua conclusão. Certo? Agora que a gente entendeu melhor o que está acontecendo com o Cordeiro, vamos voltar nossa atenção para o outro personagem central da cena, aquele rolo selado e cheio de mistério. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né?
O que diabos está escrito nesse documento que era tão importante que ninguém no universo era digno de abrir? E aqui vem talvez a maior surpresa de todas. O texto nunca nos conta. É isso mesmo. Em nenhum momento o livro diz. E o cordeiro abriu o rolo e leu o seguinte. Isso nos obriga a agir como detetives e procurar pistas, em vez de esperar uma resposta de bandeja. Então, o que a gente sabe? Bom, a gente sabe que o modelo dele, lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, era um livro de juízo, cheio de lamentações e ais. E o mais importante, pensa comigo na lógica da coisa. Você não consegue ler um pergaminho que ainda está fechado com 6 selos, consegue? Então, os julgamentos que vêm depois, os cavaleiros, as trombetas, não podem ser o conteúdo do rolo. Eles são, na verdade, as consequências de quebrar os selos para chegar ao conteúdo. O rolo em si contém o decreto final sobre o destino do mundo, e a abertura dos selos é o que coloca esse decreto em ação. Agora, vamos dar um foco rápido na figura do cordeiro, porque a imagem que João usa aqui é de uma riqueza incrível, com significado duplo, totalmente paradoxal. Olha só que imagem poderosa. Por um lado, ele é descrito como tendo sido morto, o que nos remete direto ao sacrifício na cruz. Mas, ao mesmo tempo, ele está de pé, vivo, e tem 7 chifres e 7 olhos, que são símbolos de poder total, de onisciência. Ele é, ao mesmo tempo, a vítima sacrificial e o conquistador todo-poderoso. E é exatamente essa união de opostos que o torna digno. Ele não é digno apesar de ter sido morto. Ele é digno porque foi morto e, com isso, venceu a própria morte. A sua fraqueza sacrificial se transformou na sua maior força e no seu direito de governar. Tá, mas no fim das contas, por que se dar ao trabalho de diferenciar entronização de investidura? Qual a importância disso? Bom, é porque essa pequena mudança de perspectiva altera a forma como a gente lê todo o resto da história. Essa citação resume tudo perfeitamente. A investidura de Apocalipse 5 não é o objetivo final. Ela é o início do processo, o gatilho para o plano original de Deus se concretizar, ter uma família humana governando a criação em parceria com Ele. Resumindo, a gente não está olhando para uma foto de um rei já sentado no seu trono com o trabalho terminado. O que a gente está testemunhando é o comandante-chefe recebendo as ordens finais e dando início à campanha que vai garantir a vitória definitiva e a restauração de todas as coisas. É sobre ação, não sobre descanso. E eu queria terminar deixando essa pergunta para a gente pensar. Se Apocalipse 5 é um motor que dá a partida, como é que isso nos ajuda a entender todas as cenas de julgamento e redenção que vêm depois? Isso nos dá uma lente nova, um novo ângulo para enxergar todo o desenrolar do plano de Deus. Vale a pena refletir sobre isso. Obrigada pela companhia